Amém? Diz assim, capítulo 11, no versículo... Aliás, o livro de Hebreus todo, ele foi escrito com o intuito de fortalecer a fé dos cristãos hebreus que haviam acabado de se converter. Eles eram, como hebreus, eram na maioria judeus, e ao aceitarem Jesus, se tornarem cristãos, passaram a ter lutas que antes eles não tinham, passaram a enfrentar diversas perseguições, até mesmo daqueles com quem eles conviviam antigamente no judaísmo. Então, diante daquelas perseguições, diante de tudo que eles estavam enfrentando, o autor do livro de Hebreus escreveu essa epístola com o intuito de fortalecer eles, de sustentar a fé deles. E aqui no capítulo 11, ele lista aqui alguns exemplos de pessoas, de hebreus, que suportaram lutas, que enfrentaram tribulações e permaneceram, com o intuito de sustentar eles, de fortalecer eles. E por isso, você pode depois ler na sua casa essa lista completa, que começa a partir do versículo 1, mas só para você ter uma ideia, no versículo, por exemplo, 32 em diante, a palavra de Deus diz assim: e o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. E aí continua ainda citando outros exemplos. Então, o autor do livro de Hebreus diz para eles: olha, não se esqueçam daqueles que passaram pela fornalha de fogo ardente, daqueles que entraram na cova dos leões, mas nada disso fizeram eles desistir. E aí, ao encerrar estes exemplos, ao terminar essa lista de exemplos, ele diz no capítulo 12, no versículo 1: portanto, ou seja, diante disso, diante destes exemplos, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? O embaraço e o quê? E o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência, em outras traduções diz perseverança, a carreira que nos está proposta. Então, a palavra de Deus mostra aqui para eles e para cada um de nós o que aqueles homens de Deus do passado passaram e venceram, e completaram a sua carreira, e não desistiram, não abandonaram a fé. E a palavra de Deus nos mostra da seguinte forma: assim como eles também venceram, nós devemos completar a nossa carreira, nós devemos seguir com perseverança, até completarmos a nossa carreira, a carreira que nos foi proposta. Você observa que aqui e em outros lugares na Bíblia, Deus compara essa nossa jornada, essa nossa vida com Deus, essa nossa caminhada com Deus com uma corrida. Com uma corrida. E sempre que eu prego isso, sempre que eu falo sobre isso, sempre que eu uso essa comparação que a Bíblia mostra, eu costumo mostrar para as pessoas a diferença entre, por exemplo, uma corrida de 100 metros e uma maratona. Por exemplo, a corrida de 100 metros é aquela corrida rápida, curta, e que ela é decidida já na largada. A maneira com que eles começam define quem chegará em primeiro. E ali, eles estão disputando entre si. Eles estão disputando um contra o outro. E a gente sabe que não é assim a caminhada da fé. A caminhada da fé não é rápida, não é curta, e nem depende dos demais. Por isso eu costumo comparar a carreira, a corrida que nos foi proposta com a maratona. A maratona, diferente da corrida de 100 metros, ela tem um percurso de 42 quilômetros. E como o atleta começa, não faz diferença. Porque
A maior dificuldade da maratona não é a velocidade, mas a resistência de permanecer na corrida e não desistir. E é aí que você vê como tem tudo a ver com a nossa caminhada na fé. Porque naquela fotografia que você vê ali, você vê milhares de pessoas. Mas quem já assistiu uma maratona, ou quem já correu uma maratona dessa, sabe que nem todo mundo que está ali vai cruzar a linha de chegada. E tem até muitos que vão ali para se divertir. Como você vê nessas imagens, alguns heróis ali, né? Alguns vestidos ali com fantasias, porque eles vão ali para passar um tempo, vão ali para conviver, vão ali para se divertir. Como tem acontecido também dentro da igreja, muitas pessoas vêm como uma aventura. Eu vou lá na igreja, quem sabe, vamos ver o que acontece, deixa eu experimentar. E essas são as primeiras a desistir, essas são as primeiras que vão ficar para trás, porque elas não entraram na maratona para ir até o fim, elas não foram para aquele lugar, para aquela maratona para vencer, para cruzar a linha de chegada, foram para passar um tempo, foram para se divertir, foram para ver os amigos. E assim também quem vem para a igreja e não vem decidido a se converter, a se entregar, a permanecer com Jesus até o fim, esses cedo ou tarde bate o cansaço e elas dizem assim, já chega, para mim já está bom, para mim já chega, e acabam ficando pelo quê? Pelo caminho. E na maratona, o atleta, ele não disputa entre as pessoas, o atleta de uma maratona, ele disputa contra ele mesmo, contra a sua resistência, contra a si próprio. Você veja que numa maratona, normalmente o atleta chega a um determinado momento em que o corpo dele só pede para ele desistir, só pede para ele parar. Como acontece, por exemplo, na caminhada da fé. Às vezes você passa situações, você passa por determinadas lutas, que a sua carne tenta fazer você desistir, fazer você abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Mas o atleta que cruza a linha de chegada é aquele que contraria a sua carne, contraria o seu corpo, contraria os seus sentimentos, contraria os seus pensamentos. E é aí que entra essa orientação que Paulo deu, que o autor do livro de Hebreus é desconhecido, mas que o autor aqui deste livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele ensina dizendo que para vencer, para cruzar a linha de chegada, é preciso deixar todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Então, para você chegar à linha cruzar a linha de chegada, para você conseguir conquistar a sua salvação, é preciso você se libertar de duas coisas, porque não está escrito embaraço do pecado, está escrito do embaraço e do pecado. Então são duas coisas diferentes, o embaraço e o pecado, que são, embora sejam diferentes, têm o mesmo poder de cansar, têm o mesmo poder de fazer desistir, tanto um contra o outro. Porque o embaraço é aquela falha, aquele erro, que não chega a ser um pecado, mas que se não for desembaraçado, se você não se livrar dele, o embaraço de hoje vai se transformar no pecado de amanhã. Por exemplo, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que você diz, bom, mas é a minha humanidade, é a minha fraqueza, é um embaraço que vai fazendo você se sentir pesado. É aquela amizade que parece que toda vez que você se aproxima dela, você parece que aquela pessoa suga a sua energia. Você, toda vez que conversa com aquela pessoa, toda vez que você fala com aquela pessoa, parece que você sai de perto dela pesado. Então, não é pecado, mas é um embaraço. Está pesando você. É como, por exemplo, eu estava dando um exemplo de uma pessoa que eu conheci, que servia a Deus, fazia a obra de Deus, e um dia ele quis fazer ginásio, o que até então não tem nenhum pecado, pelo contrário, cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, agrada a Deus, para que você tenha saúde. Mas no caso dele, ele começou a se dedicar tanto, que chegou passado um tempo, em que ele começou a deixar os compromissos dele na obra, para se dedicar mais
do que ele já fazia, o que era necessário. O que era necessário para cuidar da saúde, ele já fazia, mas ele quis fazer mais, ele quis se envolver mais. E foi quando então, o tempo que ele tinha para as coisas de Deus foi diminuindo, e o tempo que ele tinha para o ginásio foi aumentando. E aí, o que não era, passou a se tornar o quê? Um embaraço. Era pecado? Até agora não. Mas o embaraço que não se desembaraça se torna o quê? Se torna um pecado. E com o passar do tempo ele foi se dedicando cada vez mais ao ginásio, cada vez menos às coisas de Deus, até que chegou, passado algum tempo, ele pediu para deixar a obra, depois mais tarde abandonou a esposa para ficar com uma pessoa que conheceu no ginásio, os amigos que eram da fé passou a ser os amigos que eram do ginásio, e aí o embaraço se tornou o quê? Um pecado para ele, que mais tarde, até onde eu fiquei sabendo, saiu até da igreja, abandonou a presença de Deus. Então começou com o embaraço, que é uma coisa que suga seu tempo, é uma coisa que foge do equilíbrio, que pode aparecer uma coisa inocente, mas que ali você está sendo aos poucos arrastado para aquele hábito, para aquele vício, para aquele costume, para aquele sentimento que você começou por exemplo, com um mal-estar entre você e uma pessoa. Você não se identificou com aquela pessoa, e aí aquele mal-estar foi se tornando uma rixa, aquela rixa foi se tornando, cada vez o embaraço se tornando o quê? Cada vez maior. Agora já se tornou uma mágoa. Então, o que é que é preciso? É preciso você se desfazer desse embaraço, porque como é que um atleta que quer vencer, como é que ele se veste? O mais leve possível. O atleta, ele sabe que um peso, por menor que seja, pode fazê-lo cansar ao ponto dele abandonar a corrida. Então, quanto menos peso ele tiver, mais fácil ele vai completar a sua carreira. Então esse embaraço é um peso que está fazendo você se cansar, está cansando você. Você não abandonou a corrida ainda, por isso você está aqui. Mas esse embaraço, se você não se desfazer dele, ele pode se tornar um pecado, se é que não já se tornou, e esse pecado pode comprometer a sua salvação, e fazer você viver com esse embaraço, preso, impedindo você de completar a carreira da fé, a sua salvação. Amém? Aí vem aquela pergunta: o que fazer, pastor? Eu me sinto como essa imagem aí, eu me sinto embaraçado. Eu comecei a minha caminhada com Jesus numa velocidade, numa alegria, e hoje eu estou num peso, me arrastando, cheio de embaraços. O que fazer? A palavra de Deus diz aí no versículo seguinte, versículo 2: olhando para Jesus. Qual é o segredo? Olhar para Jesus. Não olhe para o homem, não olhe para o que você vai ter que abrir mão, não olhe para o que tem te impedido de correr, de caminhar a sua vida com Jesus. Olhe para quem? Para Jesus. O atleta profissional, ele vive o ano inteiro com seus olhos apenas no prêmio, em chegar à linha de cruzada em primeiro lugar, ou no mínimo mais veloz do que no ano anterior. Ele olha para o prêmio, ele só quer saber do prêmio. E a pessoa que é salva é aquela que só olha para a sua salvação. Amém? E ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, para finalizar, olhem para mim, por favor. Você quer se livrar deste embaraço? Você quer estar leve para cruzar a linha de chegada da sua salvação? Um dia você poder cruzar esta linha de chegada e estar nos braços de Deus?
Então, olhe para o exemplo de Jesus. Aqui, a palavra de Deus está dizendo para você o seguinte, está dizendo para mim e para você o seguinte, olhe para Jesus, o que Ele suportou, o que Ele venceu, o que Ele passou. Olhe para Ele e você vai ter forças para fazer o mesmo que Ele fez. Amém? Você vai ter forças para você dizer para este pecado, para esse embaraço, dizer para ele o seguinte, não vale a pena. Como eu posso, diante do que Jesus passou para que eu fosse salvo, diante do preço que Jesus pagou para que eu pudesse hoje estar nessa carreira, para que eu pudesse hoje chegar à linha de cruzada, diante do sacrifício que Ele fez, de tudo que Ele passou, como eu posso agora não abrir mão de uma coisa tão insignificante, perto de tudo aquilo que Jesus abriu mão por mim? Como eu posso não suportar uma luta, uma injustiça, uma decepção qualquer, se Jesus suportou coisas muito maiores por mim? Como eu posso não querer abrir mão de uma coisa, se Jesus abriu mão da própria vida dele, para eu poder ser salvo? Imagine Ele tendo pago o preço que Ele pagou, e me ver hoje não estar disposto a pagar um preço tão pequeno, comparado ao preço que Ele pagou. Então, por isso, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o que Ele fez por mim, quando eu olho para o que Ele passou por amor de mim, eu tenho forças para me desfazer do embaraço, eu tenho forças para abandonar o pecado, eu tenho forças para dizer para o embaraço, para dizer para o pecado que eu não vou me deixar levar por ele, por conta de tudo que Jesus fez por mim. Não vale a pena eu me deixar levar por essas coisas. Amém? E assim eu sigo a minha carreira. Muitos vão ficando para trás, muitos vão abandonando essa corrida. Aos poucos, as pessoas que começaram com você vão ficando para trás. Aos poucos vão desistindo. Aos poucos alguns vão dizendo, não vale a pena. E eu até convidando você, olha, vamos embora, deixa para lá. Muitos vão ficar, mas eu vou olhando para Jesus e seguindo em frente até cruzar a linha de chegada e Ele poder me receber, como está escrito, dizendo, vinde benditos de meu Pai e entrai no gozo do teu Senhor. Amém? E eu tenho certeza que um segundo, um milésimo de segundo lá no céu vai ter valido a pena todos os anos de sacrifício que eu corri para chegar ali. Se você um dia assistir uma maratona, você vai ver que alguns atletas chegam a passar mal, alguns até desmaiam após cruzar a linha de chegada, mas eles chegam cansados, exaustos, mas chegaram. Podem dizer, eu cheguei, foi difícil, mas eu consegui. Agora aqueles que não pagaram o preço, não podem dizer o mesmo. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.